Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos aqui no nosso podcast. Boa noite, Pastor Felipe. Boa noite, Pastor Herman. É muito bom estar com vocês aí nessa última noite, né? Última noite, nós tivemos o último tema nós trabalhamos a vitória na prática, nos dias de hoje, a luta cristã, e hoje vamos falar sobre a última vitória. A última vitória. E tem sido muito bom, Pastor Herman, falar sobre a vitória, porque quando a gente fala sobre a vitória de Deus, a gente percebe que essa vitória é nossa e ela é uma promessa. E a última vitória, ela é uma grande promessa que se repete várias vezes na Bíblia. E nós temos textos bíblicos que Isso falam mesmo, sobre isso. Mas, Pastor Herman, eu gosto de pensar na história do pecado como um parêntese na eternidade. isso mesmo. Primeiro teve uma batalha no céu que começa ali a história do pecado, e agora vai acontecer essa última vitória que vai colocar um fim na história do pecado. E tem um texto na Bíblia que está lá no livro de João, capítulo 14. Você conhece muito bem, um dos textos mais belos. E eu lembro, Linda pastor, é promessa. uma linda promessa. Eu lembro que no primeiro dia que a gente estava junto aqui, a gente falou que Deus fez uma promessa que era Jesus na cruz, né? Jesus morrendo na cruz para salvar a humanidade. E Jesus faz uma outra promessa, né? Que Isso é mesmo. uma outra vitória que ele compartilharia conosco. E está lá em João, capítulo 14. Se você que está assistindo aí no YouTube quiser nos acompanhar, João 14, verso 1 até o 3. E ele diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Veja só, pastor Herman, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Você conhece esse texto? É um texto lindo, é uma promessa linda, e é uma promessa de vitória, a última grande vitória. Pastor Herman, eu sei que você tem essa esperança também no coração, você prega essa verdade para muitas pessoas, assim como eu também, nós como pastores pregamos essa verdade. Muitas das pessoas que estão nos assistindo também pregam essa verdade de que Jesus vai voltar e essa é a grande e última vitória, mas eu sei que você tem um texto aí também que fala sobre essa promessa. Você pode comentar um pouquinho para gente Sim, sobre esse claro. texto? Pastor Felipe, essa é a nossa bendita esperança, Bendita a esperança. volta do Senhor Jesus para colocar fim em toda maldade, em tudo que o pecado nos trouxe, as pragas, as pestes, e vivemos em dias terríveis, não? Uhum, com Com certeza. cada coisa que a gente vê, É que pandemia, é pandemia, guerra. guerra, então colocando fim em tudo isso. E Atos, o capítulo 1, quando os discípulos estavam ainda na terra, depois de Jesus passar alguns dias com eles, é, veio a promessa e então Jesus é levado embora para o céu. E neste momento os discípulos estão ali olhando para o céu. E agora? E Jesus está agora, indo o que vai embora. acontecer O que que aqui? vai acontecer? Vamos ficar sozinhos aqui, será? E ficar Não. naquele desespero, né? E então dois anjos, né, se aproximam ali deles e aí dizem assim: E lhes disseram, varões galileus, verso 11 do capítulo 1 de Atos. Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Amém. Que promessa. Ou seja, João, Atos, a promessa da segunda vinda, ela passa por toda a Bíblia. Então, são milhares de textos falando e nos trazendo esta certeza. Agora, pastor Herman, falar sobre a volta de Jesus é um tema que muitas pessoas falam, mas a gente sabe que antes de Jesus voltar, haverão alguns sinais. Então, nós vemos lá Jesus falando diversas vezes no Novo Testamento, né? Diversas maneiras ele tenta mostrar para os discípulos: eu vou voltar para buscar vocês, como nós lemos aqui em João, como você leu em Atos. Mas ele também, lá em Mateus capítulo 24, né? 24. Os discípulos perguntam para ele: tá, mas como a Quais são gente os vai sinais, saber? né? Como a gente vai saber que o Senhor vai voltar? Ou quais serão os sinais da tua volta? Isso mesmo. Você poderia contar um pouquinho para a gente, pastor, e a gente poderia comentar um pouquinho sobre isso? Mateus capítulo 24, Jesus então ele começa a discorrer e até o tema ali da sessão é o princípio das dores, Uhum. né? E ali Jesus vem falando de sinais e ele fala, vai acontecer guerras, e vocês ouvirão de rumores de guerra, mas ainda não é o fim. E aí ele fala de terremotos e vai dando uma lista, né?
como sinais de que o fim está se aproximando. Mas aí alguns podem perguntar, bom, mas guerra já existe há muitos anos, né? E como eu sei que isso vai ser um sinal a se intensificar? Algum tempo atrás, Pastor Felipe, eu li uma revista e ela estava fazendo uma análise das guerras. E ali ela disse que o nosso último século que passamos foi o século mais sangrento da história da humanidade. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, perseguições em outros países comunistas, massacres e milhões de pessoas sendo mortas em guerras e outras que muitas pessoas Revoluções, né? revoluções que as pessoas nem lembram, né? Então foram muitas guerras, foi o século mais sangrento da história. Ou seja, olha os sinais intensificando. E aí quando você vai analisar os terremotos, os cientistas mostram que a cada dia eles têm se intensificado. Não sei se você se recorda, mas quando eu era criança, eu não me lembrava falar de tsunami. Era Era muito uma coisa raro, meio né? rara, a gente não ouvia falar. Hoje parece que é uma coisa tão comum, terremoto, até no Brasil esses dias, um terremoto ali em cima, né? E você acha facilmente vídeos no YouTube, na internet, de tsunami, de Toda terremoto, hora. né? Filmagens, Vulcões, pessoas, vulcões. Se tornou tão comum que as pessoas conseguem captar ali quase que ao vivo muitos é, desses eventos, né? justamente, furacões se Furacões, intensificando. E tornados. sabe que se nós pararmos um pouquinho, pense você que está na sua casa nos acompanhando. Essa é a geração que viu coisas que a geração passada não viu. Nós passamos por uma pandemia que nem imaginávamos passar. E aí as pessoas falam, não, não vai mais existir guerra. Talvez uma terceira guerra mundial. De repente, nem acaba a pandemia, você já vê Começa. guerra Rússia e Ucrânia. Aí passa alguns dias, guerra Israel-Hamas. Só que essas são guerras que são assim noticiadas. Lá na região da janela do 1040 é Guerras guerra para locais, locais né? toda hora, Tem né? outras Que, guerras que nem discorrendo são, não alguns chega países assim da África. com tanta frequência. Tem que pesquisar um pouquinho mais para você verificar. Ou seja, guerras em nossos dias. Mas parece que uma coisa que que alarmou muitas pessoas na década ali de 70, 80, como um sinal, né, de rumores de guerra, que era a Guerra Fria. Isso. De repente termina a Guerra Fria, ela cessa, mas parece que ela está de volta, né? E agora novamente começa esse assunto a tocar no coração das pessoas. Pera aí, pode haver uma nova guerra mundial? Será que vai acontecer uma grande guerra novamente? Então, os sinais realmente, como você falou, pastor, eles estão se intensificando. E não só se intensificando, as pessoas estão ficando alarmadas. Eu não sei se o senhor teve essa experiência no ano de 2020, no ano da pandemia, eu nunca vi tanta gente pedindo batismo, tanta gente pedindo estudo bíblico, quanto naquele período ali. Por quê? Porque o coração das pessoas ficou muito mais sensível. Porque, de certa maneira, esse assunto ele está na boca das pessoas, né? O mundo pode acabar, filmes falam sobre o final dos tempos, falam sobre o Muitas final do pessoas têm falado mundo, sobre Apocalipse, Apocalipse, né? Aí, E claro que de uma maneira equivocada, não sim, bíblica, mas sabe que uma coisa que me chama a atenção e que nós precisamos nos preocupar em relação a tudo isso é que, primeiro, nós não podemos marcar uma data. Alguns marcando 2027, é. já marcaram 2000, 2012, né? E aí vai. E aí vai. Mas uma coisa que a gente tem que se preocupar mesmo, em segundo lugar, é não ser cauterizado e a mente ficar cauterizada e não dar atenção ao que está acontecendo no mundo. Eu lembro de um professor que falava que nós precisamos estar com o dedo no pulso da história, percebendo cada movimento, cada batido que está. Porque às vezes a gente viu a guerra lá e repare que a guerra já está se estendendo entre a Rússia e a Ucrânia e o povo já está cauterizado, nem liga mais, estão em guerra e continua em guerra, mas ninguém se importa mais com isso. Perceba como que o ser humano ele acostuma com as coisas e daqui a pouco a pandemia passou, vai banalizando, né? a poeira baixou, não, beleza. Mas foram sinais. Mas existe um texto na Bíblia que fala assim, e quando ouvirdes de paz, paz virá repentina destruição. Então quando todos estiverem despercebidos, o fim virá. Porque o relógio de Deus, quando marcar a data, o horário, Jesus vai voltar. Mas, pastor, muitas pessoas, como você falou, apresentam o Apocalipse ou a volta de Jesus de uma maneira muito dramática, né? Eu lembro que eu comportava numa cidadezinha do interior aqui do Rio Grande do Sul e eu fui fazer uma visita para uma pessoa assim proeminente na cidade. Era a esposa de um prefeito. Uma cidade um pouquinho distante daqui, mas era interior do Rio Grande do Sul.
E eu lembro que ela falou que gostava muito da Igreja Adventista, dos Adventistas, mas ela não gostava que a gente falava da volta de Jesus, porque ela disse que causava muito medo nela a ideia da volta de Jesus. Porque falava de terremoto, falava de pestes, de guerras, de tsunami, tudo que a gente acabou de falar. E eu fiquei pensando, será que muitas vezes a nossa ênfase também não está sendo só nas catástrofes? Será que não tem uma mensagem mais positiva como a última vitória Muito na bem. volta de Jesus? É exatamente o texto que a gente leu, os textos que a gente leu, né? Jesus está voltando, ele vai vir para resgatar vocês. Ele vai vir para buscar vocês. Então, eu acredito que, de certa maneira, o mundo está alarmado e as pessoas muitas vezes recorrem às igrejas, à Bíblia, buscam a Deus, talvez até por medo. Mas será que não é o momento também da gente olhar o outro aspecto da volta de Jesus, Justamente. que é a grande e bendita esperança, como você bem falou lá no começo, né? A grande bendita e bendita esperança da nossa salvação. Talvez, pastor Felipe, algumas pessoas tenham medo porque não vivem conforme a vontade de Deus. Muito E possível. Apocalipse fala que aqueles que forem ímpios, não há uma segunda chance. Vão ser destruídos. Aqueles que aceitam a Cristo Jesus vão ser salvos. Então, haverá apenas dois grupos. Existe muita gente que inventa, né? Ah, que vai ter uma segunda chance. Não existe isso. Aceitou, quando morremos, nossa vida está selada, ou quando Jesus voltar. Está selado, não tem mais chance de salvação para lá ou perdição. Salvou, salvou, não salvou, não salvou, né? Então, nós precisamos ter isso bem claro. E aí sim a gente vê a bendita esperança, algo alegre. Para quem? Para quem está aguardando Jesus, quem vive, como a gente falou no podcast anterior, aquela luta diária, buscando em Cristo, está crescendo em graça. Vai ser motivo de alegria, porque Jesus volta, então ele vem nas nuvens dos céus, né? Os mortos em Cristo vão ressuscitar. Olha que maravilha, que mensagem de esperança. Os ímpios, né, vão ser destruídos, mas os mortos em Cristo ressuscitam. Nós, os vivos, seremos levados a encontrar Jesus nos ares. Vamos até o terceiro céu, passar 1000 anos, e aí sim voltaremos. E aí a terceira volta de Jesus, né? Mas agora essa terra, Terceira vinda, né? é a terceira vinda, agora com algo especial. Vem com a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então a Nova Jerusalém desce e aqui estaremos num lar perfeito. Alguns pintam o céu assim, algo bem vago, né? Como se a gente estivesse sentado na nuvenzinha, tocando. Chato até, o né? chato, né? Mas o céu é um lugar real. Entediante. Não, o céu é um lugar aprazível, né? É prazeroso, onde nós vamos construir nossas casas, só que vamos morar nelas eternamente, vamos plantar e colher do fruto, vamos conviver com animais, o leão e o cordeiro, não haverá mais morte, né? Então, Apocalipse fala sobre isso, Apocalipse 21. Então, vai ser um lugar de bênção, né? Conhecer outros planetas, conhecer o que Deus preparou para nós, sem peste, sem dor, sem corpo de bombeiro, sem hospital, sem funerária, nada Sem mais precisar disso. de nada disso, né? Nada disso. Uma vida feliz, normal, seres perfeitos, porque quando Jesus voltar, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ou seja, o nosso corpo físico, mental e espiritual será transformado. Então, eu que tinha minha dor de coluna, ou problema para lá e para cá, transformado, sem nenhuma mancha do pecado, restaurado à imagem do Senhor Jesus. E eu fico imaginando como é que vai ser o céu. E eu tento olhar ele de diversos aspectos. Eu não sei se o pastor também gosta de ficar imaginando assim, a gente viajando pelos planetas, né? Sim. Eu gosto de imaginar, eu gosto muito de ver essas fotos, né? Do James Webb, né? Das galáxias, dos planetas. Eu fico imaginando como é que deve ser lá. Será que existem outros planetas também habitáveis? Ou habitados, né, criados por Deus, a gente acredita que sim, né, claro. Que exista, né, outros planetas criados, perfeitos, e eu gostaria de poder viajar por esses planetas, mas também aqui nessa Terra, né, tem tanta coisa que a gente gostaria de experimentar, ver como seria o avanço da tecnologia sem o pecado. Você já imaginou isso, pastor? Como seria o avanço da tecnologia, como seriam as relações humanas sem o pecado, né, o avanço do amor perfeito, a plenitude do amor. Você mencionou um texto e eu queria, se você me permite, ler esse texto. Claro. Ele está lá em Apocalipse, capítulo 21, no verso 4. Você mencionou ele rapidamente, mas eu acho que ele é um texto que vale a pena ler ele, tá? Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Eu abri aqui em outro capítulo, só um segundinho aqui. Pronto. Lá diz assim, você que está acompanhando a gente pelo YouTube,
pode ler na sua Bíblia também. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, esse mundo onde impera o mal, onde impera as guerras, onde tem terremoto, onde tem miséria, fome, pandemia, ele já não vai mais existir. Esse mundo onde tem o luto, onde tem a morte, já não vai mais existir. Quantas coisas a gente vai poder fazer? Eu fico pensando o que eu gostaria de fazer com a minha família, né? A gente sabe que lá a gente provavelmente não vai ter casamento, não nos daremos em casamento como aqui existe, mas nós teremos ali uma grande família, né? A família celestial. O que a gente vai poder fazer? Coisas incríveis, né? Não apenas viajar pelo universo, construir coisas que a humanidade jamais pôde construir aqui, estudar. Tem uma escritora norte-americana chamada Ellen White, que ela fala que a gente vai poder estudar a cruz, estudar o amor de Deus durante toda a eternidade. Vai ser um tema que a gente vai estudar durante toda a eternidade. Eu fico imaginando quão profundo vai ser esse assunto para a gente poder estudar lá, né? Que maravilha. O céu vai ser um lugar maravilhoso. Não sei como o pastor imagina como vai ser o céu para você. Quando você fala de viajar, eu sou explorador, né? Eu gosto de explorar e viajar e até faço explorações de caverna, né? Você sabe disso. Então eu fico me imaginando explorando as galáxias, os mundos, né? Tudo que Deus tem criado e fazendo essas viagens e é fantástico. Contudo, o céu é muito mais do que a gente imagina. A gente não tem nem ideia, né? Na verdade, quando João ele retrata o céu em Apocalipse 21, ele fala: lá não haverá morte, lá não haverá pranto. Ou seja, ele fala do que não vai haver, porque são coisas conhecidas para nós. Ele não consegue nem descrever o que vai ser. Ele fala: a cidade vai ser de ouro, vai ser lago de cristal. Foi tão bonito que ele não tinha palavras humanas que traduzisse o que ele viu. Eu gosto de ilustrar isso imaginando, sabe que eu fui pastor lá no Amazonas, então eu imagino assim um índio que criado lá no meio da selva, nunca foi para a cidade e tá ali no meio, só vê cobra, bicho, caça todos os dias. Você chega de helicóptero, vendo esse índio, tira ele e leva e abre os olhos dele no centro de São Paulo. Centro de São Paulo. Já pensou que tudo espelhado? Que choque seria, né? Ele vai ficar olhando aqui, daqui a pouco ele vê o metrô. Ele entra num prédio, apartamentos, aqueles vidros. Ele vai olhar aqui e vai ficar assim: o que é isso, né? Pontes, carros, luzes. E aí você pega esse mesmo índio, leva ele lá na aldeia e fala assim: agora conta o que você viu para eles. Ele vai ficar pensando: bom, eu vi um monte de oca em cima da outra, era espelhado como cristal. Porque não tem palavra para descrever o que ele viu, porque eles não vão entender. O metrô, como que ele vai descrever o metrô? Uma sucuri gigante, espelhada, de ferro, que as pessoas andavam dentro em alta velocidade, sei lá, entendeu? É mais ou menos o que João fez. Quando ele voltou, ele só pôde dizer assim: lá não vai ter isso, não vai ter aquele outro, e vai, né, de cristal, ouro, pedras preciosas, porque ele não tinha mais o que falar de tão lindo, né? Ou seja, a realidade é muito maior do que a gente imagina. Então vai ser algo muito especial, vai ser surpresas e mais surpresas. E eu fico pensando também numa coisa muito importante, que eu acho que é o clamor de muitas pessoas. Eu percebo que nos nossos podcasts, o senhor tem muitas vezes mencionado para os nossos amigos aqui que estão assistindo a gente, você que está com alguma dificuldade, com algum problema, e eu falo agora para você que passou por alguma injustiça. Você que passou por alguma injustiça. Já imaginou que o céu vai ser o lugar onde você vai ser vindicado? O que é ser vindicado, né? É Deus fazer justiça por você. O Deus que é amor também é justiça. E faz parte do amor de Deus fazer justiça. Então, lá será um lugar perfeito em todos os sentidos, inclusive no âmbito moral e no âmbito ético ali, e de valores e princípios. O mal vai ser erradicado. O mal será erradicado. E ali nós temos muitas possibilidades. E esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre esse texto aqui, e me chamou a atenção uma coisa, né? Além de tudo isso, o trono de Deus estará ali. O próprio Deus estará presente. Durante a eternidade nós desfrutaremos da presença de Deus. Uma coisa que nós temos agora, mas de maneira mais invisível, às vezes de maneira indireta, às vezes de uma maneira subentendida. Nós não podemos nem sempre, né, ter aquela experiência de tocar, de ver o rosto de Deus, mas ali no céu será um lugar onde a gente vai poder ver Jesus, conversar com ele, sentar aos pés dele. Já pensou a gente sentado ali junto com
com os apóstolos, com os personagens bíblicos do Antigo Testamento, assistindo ali, Jesus contando as suas histórias como de primeira mão. Será uma experiência maravilhosa, pastor. Extraordinária. Na verdade, esse é um tema que nós poderíamos passar aqui horas e horas Com falando. certeza. Mas a grande pergunta é: estou eu preparado para a volta do Senhor Jesus? A Bíblia diz que nós não sabemos o dia nem a hora, mas que precisamos nos preparar. Aquilo que falamos no podcast passado, estar preparado, buscando a Deus em primeiro lugar. Eu quero, pastor Felipe, terminar com um apelo aos nossos amigos que nos assistem. Qual é o desejo do seu coração? Você tem o desejo de viver a eternidade ao lado de Cristo num lugar especial que está sendo preparado, que não sobe no pensamento humano, que a gente nem tem ideia de tudo que está sendo preparado, uma vida que não para ali nos 80 anos, mas uma vida eterna, desfrutando de bênçãos maravilhosas. É esse o seu desejo? Erga sua mão aí onde você está, diga sim, é o meu desejo. Que Jesus Amém. está selando esse compromisso contigo. Vamos terminar com uma oração para selar esse compromisso, para que Deus o abençoe e que você, nesse período que está nos acompanhando, tenha essa certeza da última vitória. Você pode orar para a gente, pastor? Vamos orar então. Querido e bom Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque tivemos uma semana tão especial aqui no YouTube, nesses episódios do Pô de Páscoa, onde nós tivemos o privilégio de falar da vitória no céu, a vitória na cruz, a vitória pessoal que o Senhor nos dá todos os dias e essa última grande vitória que vai encerrar a história do pecado e reinaugurar a história eterna de amor entre o Senhor e a sua criatura. As suas criaturas que foram feitas com carinho, com amor, com o propósito de viverem felizes, contentes, plenas. E nós queremos, Pai, usufruir e presenciar essa vida. Vivemos num mundo de dores, de sofrimento, é verdade. Estamos vivendo os sinais da volta de Jesus, isso nos deixa muitas vezes preocupados, aflitos, mas também esperançosos. Por isso, Pai, coloque em nosso coração hoje, nesse momento, o desejo de nos entregarmos a Jesus, entregarmos a nossa vida ao Senhor, de maneira que essa última vitória seja a grande esperança que permeie todos os nossos passos, as nossas decisões, e que a nossa grande e maior decisão seja segui-lo. Tudo isso, Senhor, nós pedimos, também agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por estar com a gente aqui nesse podcast. Pastor, valeu a pena, né? Valeu. Foi muito bom. Quem sabe, se o pessoal aí curtir, a gente faz outros podcasts também, né? Amém. Foi muito bom estar com vocês. Deixo aqui o meu tchau para vocês. Foi muito bom estar com vocês. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe e um grande abraço.